já achei a minha ovelha perdida. Isso era para estar na porta de tudo que é lugar de culto e de qualquer lugar. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Corações ao alto, palmas, que coisa linda. E mesmo a cena singela do Evangelho, os amigos e vizinhos, a mesa, a ovelha em cima da mesa, e ele dizendo: olha aí, já achei, encontrei, alegrai-vos comigo, a minha ovelha perdida. Eu já achei. Isso é você. Isso é todo aquele que quiser ser incluído. Mas precisa se saber uma ovelha perdida, que perdeu a referência, que perdeu a percepção, que perdeu o horizonte, que perdeu o caminho. Tem que ter essa humildade de dizer: sou eu preciso. Ele garante que ele ama você e que ele está e esteve e estará sempre à procura. Ele procurou você até ao inferno. Porque o que se diz, o que Pedro diz, é que Jesus visitou o Tártaros. O Tártaros. Entrou nas regiões abissais da dimensão espiritual para procurar ovelhas perdidas, para gritar a proclamação da vitória do Evangelho. Gritou a alegria do Evangelho no coração do inferno. Foi e não descansou até achar a última ovelha perdida em qualquer inferno. A resgata e a tira. Quando ele subiu de volta às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E reuniu os amigos e vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. Eu estou falando nisso há milhares de anos e o meu coração continua assim, ternurado por esse alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Não é só a minha ovelha, é a minha ovelha perdida. E prossegue: digo-vos, e agora ele está falando aos escribas e fariseus, ao pessoal da religião, aos santarados, puritanos e aos acadêmicos da ortodoxia, da sã doutrina inflexível, e que não tem coragem de ir longe demais, ou não tem coragem de passar a fronteira e o limite da teologia, ou da própria escritura, naquilo que entendiam. Mas Jesus não estava olhando para textos, nem para doutrinas, nem para homens, nem para pensamentos. Ele só queria saber em que buraco a ovelha havia caído. Essa era a referência. A referência dele não era o que Isaías diz, qual a base bíblica, o que me dizem os ortodoxos, o que me dizem os conservadores, o que me diz a sã doutrina. Não. Ele é movido por uma relação pessoal e vai atrás até achar. E volta com carinho e não quer saber o que vão pensar, as murmurações que vai ouvir. E reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E acrescenta, olhando nos olhos, tudo isso é olhando nos olhos dos fariseus e dos escribas.
Ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos numa congregação e que não estão nem aí para arrependimento. Só estão aí para julgar o pastor por ter ido atrás de uma ovelha que se perdeu. E quando ele volta, ele não volta para as ovelhas, as 99. Ele as conduz. Elas não precisam de resgate, nem de redenção, nem de arrependimento, até nem entendem a lógica não aritmética de deixar 99 por uma. Porque essa uma estava absolutamente perdida, a menos que ele fosse buscá-la no tártaro da angústia, do abismo, da solidão, no inferno da agonia, em meio ao desprezo, ao julgamento, ao ostracismo familiar, religioso, social, de qualquer natureza. O que nós precisamos entender é que a maioria das coisas que Jesus disse nesse nível que eu estou dizendo aqui. E disse com essas escolhas, com essas opções, com essas prioridades que aqui estão determinadas. Isso aqui é um horror, isso aqui é chocante. Tem muita gente que não consegue, de fato, entender essas lógicas da redenção, essa lógica do amor de Deus. Mas Jesus conta essa história dos líderes da religião. E diz: em verdade eu vos digo, que toda vez que isso acontece, há maior alegria, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, que vem. O que ele está dizendo: olha, esses publicanos, meretrizes, pecadores que vêm atrás de mim, eles vêm porque a mente deles está em processo de transformação. E eu os acolho. E eu dou mais prioridade a eles do que ao que vocês pensam, do que a milhares de vocês com essa atitude hostil, murmurante, maligna, demoníaca mesmo. Eu fui atrás da minha ovelha, que estava perdida. E os anjos aplaudem. Aplausos, os anjos aplaudem, Braulio. Os anjos aplaudem, porque eu vos digo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Corações ao alto, unam-se aos anjos por um pecador que se arrepende. Corações ao alto, aplausos dos céus e na terra, do que por 99 justos. Crentes justos, eu sou, que não precisam de arrependimento. Quem não precisa de arrependimento não enxerga nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não aprende nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não se converte jamais na existência. Uma pessoa que acha que sabe tudo não tem mais condição de saber nada. São aqueles justos, que acham que alcançaram justiça por meios próprios, por teologia, pelo cumprimento da sã doutrina, pela ortodoxia, pelo conservadorismo. Por tudo isso, nesses não entra mais nada. Essa atitude impermeabiliza a mente e o coração para a graça de Deus. E aí Jesus vai num pragmatismo absurdo, incompreensível,
deixa quantidades pela busca qualitativa de um ser que se perdeu, mas ele diz, todavia, é meu e gosta de mim. E quando me encontra, se alegra ao invés de murmurar. Se alegra. Essa é a minha alegria. Eu me alegro com os que se alegram e eu choro com os que choram. Essa é a lógica do Evangelho. Eu me alegro por um que geme, buscando graça, perdão, arrependimento, do que por 99 que dizem a gente não precisa de mais nada. Nós somos os escolhidos, nós somos os eleitos. Para esses não há mais nada a dizer, eles estão bloqueados, eles estão obturados, eles estão fechados. Eles são os senhores do saber, eles são como esses fariseus que sofrem de supremacismo moral, espiritual e de comportamento santo, que é tão santo que é tarado, portanto são os santarados na sua santarice, e os outros são os escribas que têm a Bíblia de cor, que sistematizam os pensamentos sãos, as sãs doutrinas, as ortodoxias, as sistematizações a serem decoradas. Eles são os guardiões da verdade, do passado, no presente. Esses não têm por que seguirem a Jesus, eles já fecharam o pacotão deles. Eles são donos de um combo, eles são vendedores de um pacote. E o Evangelho não é um pacote, o Evangelho abre todos os pacotes, o Evangelho penetra em todas as impossibilidades, o Evangelho busca em todos os abismos, o Evangelho alcança a todos aqueles que a maioria não quer alcançar. É por isso que não combina gente assim como os escribas e fariseus querendo ser discípulos de Jesus, não combina. Cara, pega o beco, segue outro rumo, vai para o islamismo radical, é melhor para você, mais coerente. Lê o Alcorão, é melhor para você, porque lá você tem a vigência hoje de coisas que você advoga no dia a dia, do que você gostaria de fazer com o seu próximo diferente de você, que perdeu o rumo. Vá, entre para algum estado islâmico de convicção. Seu puritanismo, seu ortodoxismo não combina com o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você não tem coragem de dar a vida por nenhuma dessas ovelhas que Jesus busca até encontrar. Não tem coragem de celebrar com ele, de se alegrar, de dar a cara à exposição da alegria. Para celebrar com ele, você deixou de ser um amigo de Jesus, deixou de ser um vizinho dessa alegria, deixou de compreender a paixão do bom pastor. Não entra, não participa da festa. Odeia a quem faz isso, chama de herege. Você só não chama Jesus de herege porque não tem coragem. Mas no coração você acha que essas ações de Jesus atrapalham o rigor do seu conservadorismo, do seu ortodoxismo, das suas sãs doutrinas. Quando Jesus não menciona nenhuma dessas palavras, Jesus não louva os ortodoxos, nem os conservadores, nem os liberais, nem nenhuma sã doutrina.
Ele só ama e vai, e só volta depois que encontrou. E a lógica dele não celebra quantidades, celebra a qualidade redentiva de alguém que de outra feita teria se perdido, a menos que ele tivesse essa lógica contraintuitiva de ir atrás até achar o que se havia perdido. Que coisa maravilhosa! Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Jesus, eu falei de novo o Evangelho, eu preguei outra vez a palavra da vida. E eu te peço que, por misericórdia, os que tenham ouvido, tenham crido e tenham se arrependido da sua dureza de coração, dos seus julgamentos, das suas autoeleições vangloriantes, das suas doutrinas separatistas, das suas santidades nojentas. Pelo amor do teu nome, ajuda-nos a ver que nós já não vemos e a nos abrirmos, nós que nos sentimos e nos colocamos impermeáveis à vida. Por favor, rasga o véu da nossa incapacidade de entendermos o Evangelho. Embora nos digamos cristãos, nós somos tão antagônicos a Jesus e ao seu modo de amar, que nós deveríamos, nós sim, procurarmos uma outra forma de nos religiosizarmos, com espadas na mão e fogo nos olhos contra o resto do mundo e da criação. Por favor, salva-nos dessa loucura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.